Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dani Kreisel e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aí criar os nossos próprios projetos dentro do Shortcuts Alot, tá? Então vamos lá. Primeiramente você vai abrir um arquivo novo, né? Uma página nova em branco, sem nada. E aqui na parte de documento nós vamos clicar em mostrar grade, tá? As linhas de grade eu vou deixar com 1 centímetro e a subdivisão com 2. Por que disso? Eu vou mostrar para vocês. Vou dar um zoom aqui para mostrar certinho. Olha só, cada quadradinho desse aqui, da linha mais forte, ele tem 1 centímetro. Então, isso aí vai me ajudar depois para não ter que ficar fazendo linhas e pegando a régua e medindo. Assim, ela fica mais fácil de a gente criar. E nessa linha mais fraca aqui, eu tenho meio centímetro. Nós vamos começar, então, a desenhar a caixa. Vou desenhar aqui a base de uma caixa, bem tranquilo de fazer, tá? Nada muito difícil. É claro que tem várias formas da gente desenhar uma mesma caixa, tá? Então, são várias técnicas. Aqui eu estou mostrando uma técnica, tá? Mas tem várias outras técnicas que a gente pode utilizar aí para desenhar e chegar no mesmo resultado, tá certo? Então, olha só, nós vamos desenhar aqui um retângulo. Vou deixar ele bem certinho aqui com 8 centímetros por 16. Aqui o tamanho vai depender muito do tamanho da sua caixa, do tamanho da base que você precisa, tá? Então, depende muito do tamanho da caixa que você precisa. Deixa ele selecionado. Nós vamos dar um Ctrl D para duplicar. E aqui, esse que nós duplicamos, nós vamos voltar e vou deixar em cima do retângulo inicial, tá certo? E aí, então, nós vamos girar e olha só, ficou um em cima do outro. Vamos selecionar as duas formas e vamos vir aqui em caminho, união. Então, eu tenho aqui, ó, a lateral da caixa e já tenho aqui a base da caixa, o fundo da caixa, tá? Para fazer as linhas de dobra, eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo e vou desenhar um retângulo aqui no meio, certo? Esse retângulo aqui no meio, para ficar bem certinho, ele tem que ter 8 centímetros, tá? Então, eu vou deixar 8 por 8, tá? E aí, então, aqui o seguinte, se você for fazer linha de vinco, que é aquele meio corte, eu vou só trocar aqui a cor para ficar mais fácil de visualizar. Se eu for fazer linha de vinco, que é aquele corte bem superficial na linha contínua, eu deixo dessa forma e depois eu só vou ajustar ali na hora de cortar, então eu ajusto a configuração. Mas se você preferir, você pode colocar aqui linha pontilhada, tá? Aí então, nós temos, aqui então nós já temos a base da caixa, certo? Eu tenho aqui as laterais e tenho aqui, ó, o fundo. Então, esse pontilhado aqui, esse quadrado pontilhado é o fundo da minha caixa, tá? Então, eu tenho uma caixa aqui, ó, de 8 centímetros com 4 centímetros de altura. Olha, 1, 2, 3, 4 centímetros de altura, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as abas de cola. Eu vou dar um zoom para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa aba, tá? Da cola. Vou subir um pontinho aqui para ficar bem certinho. Então, como que nós vamos fazer? Lembra que eu falei que cada quadradinho desse aqui tem 1 centímetro? É nessa hora que ele vai nos ajudar muito, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, a ferramenta de desenho, seleciono ela. E aqui, olha, a cada 1 centímetro, tá? De cima para baixo, eu vou clicar, fiz um ponto, tá? E agora aqui, ó, de baixo para cima, 1 centímetro, criei outro ponto. Do outro lado, a mesma coisa, 1 centímetro, crio um ponto, 1 centímetro, de baixo para cima, crio outro ponto, certo? Então, eu tenho já os 4 pontos criados.
Agora, nós vamos vir aqui, ó, na ferramenta de formas para editar nós de um contorno. Então, clico nessa ferramenta e aqui, naquele nozinho que nós criamos, eu vou clicar, seleciono e arrasto para fora, tá? Então, eu arrasto ele na diagonal e 1 centímetro, certo? Por que na diagonal? Se eu deixar ele reto, essa aba reta, quando eu vou fazer essa cola, pode ser que ele deslize um pouquinho ou cole um pouquinho torto. E para não ficar aparecendo, a gente sempre faz esta linha, ela já na diagonal, tá certo? Então, aqui nós vamos também puxar ele, né, para fora aqui 1 centímetro. E do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer lá na parte de baixo a mesma coisa. Então, pego a ferramenta de desenho, vou criar os 4 pontinhos, depois eu venho aqui na ferramenta de edição de nós, clico, seguro e arrasto. Pronto, eu tenho então aqui já as abas, certo? Eu vou tirar aqui a grade para vocês visualizarem o que a gente já tem. Então, eu tenho aqui a caixa e as abas de cola. Agora estão faltando somente as linhas de dobra aqui, as linhas, né, de vinco na parte da aba de cola, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa ferramenta aqui de desenho e nós vamos desenhar aqui uma linha de 4 centímetros, tá? Para eu soltar, tá vendo? Olha, o ponto fica preso ainda, né? Eu posso fazer a volta aqui toda, mas eu quero somente uma linha. Então, para eu soltar, eu aperto Alt, olha só, ele aqui nesse ponto, aperto Alt, aí eu solto aqui a minha linha, tá? Então, essa linha aqui, vou fazer com 4 centímetros, tá certo? E aí é só clicar, segurar e arrastar aqui pra dentro, tá? Essa linha aqui, se essa linha do meio for contínua, a gente deixa ela contínua, tá? Mas se você está fazendo pontilhado, então a gente vai trocar pra pontilhado, precisa ser todas as linhas iguais, tá certo? Então, vou dar um Ctrl D para duplicar. E levo para cá. Vou selecionar os dois, agrupo para ficar mais fácil, Ctrl D e vou duplicar também essa fileira. E depois a gente é só levar lá para cima e colocar no lugar correto. Vou tirar, né, a grade. E olha só, eu tenho aqui então uma caixinha. Essa aqui é o fundo da minha caixa, certo? Então, eu tenho aqui as laterais, aqui na base eu tenho 8 centímetros, de altura eu tenho 4 centímetros e tenho aqui as abas de cola, tá? Então, essa aqui é a base da minha caixa. Quando eu for fazer a tampa, é o mesmo processo. A diferença é que no retângulo, se eu fiz um retângulo de 8, eu vou fazer um retângulo de 8,5, tá? Então, ele precisa ter uma folguinha. Eu deixo sempre meio centímetro, porque vai depender muito do material que você está utilizando. A gramatura do material que você está utilizando, 180, 240, depende muito. Essa, como eu falei para vocês, é uma das formas que a gente tem para desenhar os nossos projetos dentro do programa. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo!